você acha que prejuízo na OpenAI é novidade? Muito antes de Elon Musk e Mark Zuckerberg entrarem nessa briga, outras gigantes tentaram criar a inteligência perfeita. Eu não estou falando das IAs que você usa hoje e que discutimos nos vídeos passados, como o Grok e a Meta. Hoje o buraco é muito mais embaixo. Estou falando de empresas que prometeram revolucionar a medicina, o transporte e o atendimento ao cliente, mas que só conseguiram uma coisa: falir investidores e queimar bilhões em tecnologia que hoje estão jogados no lixo. Neste vídeo vou te mostrar o cemitério das IAs. Nós iremos analisar 3 casos reais de inteligências artificiais que prometeram ser o futuro da humanidade, mas se tornaram os maiores fracassos financeiros de todos os tempos. Você irá descobrir como uma IA famosa prometeu curar o câncer e terminou em um processo judicial bilionário, e por que o carro autônomo que deveria estar nas ruas hoje é responsável por uma queima de caixa que ultrapassa 100 bilhões de dólares. Se você quer entender o passado das IAs e um mar de sangue financeiro, fica comigo, porque esses números vão fazer o prejuízo do ChatGPT parecer dinheiro de troco. Para começar nossa lista de prejuízos históricos, precisamos falar daquela que foi vendida como a IA mais inteligente do mundo, muito antes de você saber o que é um chatbot. Estou falando da IBM Watson. Em 2011, Watson chocou o mundo em vencer humanos em um jogo de perguntas e respostas. A IBM, empolgada com o marketing, decidiu que o próximo passo seria a cura do câncer. Eles criaram o Watson for Oncology e prometeram que a IA daria diagnósticos melhores que as do médico mais experientes do planeta. O investimento e a queima de caixa, a IBM não poupou gasto. Estima-se que eles tenham investido mais de 15 bilhões de dólares, comprando empresas de dados de saúde e desenvolvendo tecnologias. Eles gastaram milhões apenas em propaganda, fazendo você acreditar que a Watson já era um gênio da medicina. O prejuízo não era apenas o dinheiro gasto, mas o custo de oportunidade de focar em algo que, na prática, não funciona. O conflito estourou quando médicos de grandes hospitais, como o MD Anderson, começaram a denunciar que o Watson estava dando conselhos de tratamento inseguros e incorretos. A IA não conseguia entender nuances de pacientes reais, e em um dos casos, o prejuízo direto em hospital chegou a 62 milhões de dólares jogados no lixo antes do contrato ser cancelado. Depois de queimar milhões e ver sua reputação ser destruída, a IBM foi forçada a vender partes da divisão Watson por uma fração do que gastou. O que era para ser o futuro da medicina se tornou um dos maiores prejuízos acumulados da história da tecnologia, provando que nem todo bilhão investido consegue comprar a inteligência real. Se você acha que treinar um chatbot é caro, imagine ensinar uma máquina a dirigir. E em uma cidade real, o segundo maior prejuízo da história de IA não vem de uma empresa só, mas de uma obsessão que já consumiu 100 bilhões de dólares de investidores. Os veículos totalmente autônomos, a Waymo, que pertence à mesma dona do Google, está nessa corrida há mais de uma década. Eles foram os pioneiros, mas o custo para manter essa liderança é assustador. Estima-se que a Waymo queima entre 1 e 2 bilhões de dólares por ano. Eles já gastaram dezenas de bilhões e, embora os carros funcionem em algumas cidades, a operação está longe de dar lucro. Cada quilômetro rodado por esses carros custa uma fortuna em sensores a laser e processamento em nuvem, que o passageiro nunca vai conseguir pagar totalmente. Mas o verdadeiro conflito financeiro aconteceu com a Cruise, vai assim mesmo, da General Motors. Eles tentaram acelerar o processo para vender o Google, para vencer o Google, mas o custo foi catastrófico. A Cruise chegou a queimar 500 mil dólares por hora em determinados períodos. Isso mesmo, $500 milhões a cada meia hora, a cada hora que passava. Só em 2023 a empresa teve um prejuízo operacional de 2,4 bilhões de dólares após uma série de acidentes e problemas de segurança. Foi forçada a paralisar toda a frota nos Estados Unidos.
O conflito aqui é entre a engenharia e a expectativa. Em 2016, todos os CEOs já diziam que em 2020 teríamos milhões de táxis sem motoristas na rua. Estamos em 2025 e o que vemos? São empresas fechando as portas e sobreviventes implorando por mais rodadas de investimento. E uma queima de caixa tão colossal que alguns analistas chamam isso de o maior erro de alocação de capital da história da tecnologia. Se você acha que perder dinheiro com computadores é mal, imagine perder bilhões com casas de tijolos e cimento. Zillow. O nosso terceiro conflito é com a Zillow, a maior plataforma imobiliária dos Estados Unidos. Confiou cegamente em uma inteligência artificial e pagou o preço mais alto de sua história. A Zillow tinha uma IA famosa por prever o preço de qualquer casa. Em 2018, eles ficaram tão confiantes que decidiram: vamos deixar a IA comprar a casa por nós. Eles criaram o Zillow Offers. O plano era simples. A IA analisava o mercado, fazia uma oferta, a empresa comprava a casa, fazia uma pequena reforma e revendia com lucro. Parecia um negócio perfeito, até que a matemática da IA colidiu com a matemática da vida real. O erro começou quando o algoritmo começou a ficar otimista demais. E a IA começou a pagar muito mais caro nas casas, ignorando problemas que apenas um humano veria. Em pouco tempo, o Zillow tinha um inventário de milhares de casas que ninguém queria comprar pelo preço que a IA pagou. Eles estavam perdendo dinheiro em cada transição. O prejuízo acumulado foi tão rápido que a empresa entrou em colapso financeiro. O desfecho foi um dos maiores fracassos da IA corporativa. Em apenas um trimestre, a Zillow anunciou um prejuízo de mais de 880 milhões de dólares. Eles foram forçados a fechar uma divisão inteira, demitir 25% de seus funcionários e vender 7 mil casas. O algoritmo que deveria ser o futuro do mercado imobiliário tornou-se um rabo que engoliu quase $1 bilhão em poucos meses, provando que quando a IA erra no mundo físico, o prejuízo é imediatamente devastador.